Olá, boa tarde. Nesse sábado, nós vamos falar aí sobre a atenção das crianças, como desenvolver a atenção das crianças. Mais uma live das mães amigas. Oi, Nath. Falar um pouquinho do que é atenção, como que ela funciona no cérebro, como que o cérebro atua, né, diante aí dessa capacidade que temos de estar atentos ou não em algumas situações, né? Vamos falar um pouquinho assim de estratégias práticas de como ajudar as crianças a desenvolver essa atenção no meio das brincadeiras, no meio das rotinas do lar, né? E para às vezes as crianças que estão em fase de alfabetização e pré-alfabetização que têm tido dificuldades, até mesmo por essa situação de quarentena, né, atual e por conta mesmo da era tecnológica que vivemos, né? Então vamos vir com dicas e bastante informação sobre como ajudar a desenvolver a atenção das crianças e a importância dessa atenção para o desenvolvimento delas. Eu vou chamar aqui a outra mãe amiga, que a gente participa junto. Cadê a dona Leandra? Eu não tô conseguindo achar a Leandra. Leandra, dá um oi aqui para eu te convidar. Acho que eu vou conseguir. Apareceu. Oi, Oi, Lê. Eu tô te eu não ouvindo, mas ainda estou não tô. conseguindo me ver. Eu também não tô vendo seu rosto, mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Eu vou tentar te enviar o convite. Se não der certo, a gente faz igual aquele dia, tá bom? Tá, então manda. Vamos ver a Leandra, se ela consegue voltar para esse tema de atenção que é tão importante, né? Essa tarde de sábado. Mais uma tarde, né? De live das mães amigas. Vou esperar um pouquinho. Vamos visualizar aqui o convite da Leandra, ver se vai dar certo agora. Eu aceitei, Leandra. Seu convite está aguardando. É, não está aparecendo. É, também não tô te vendo. Só te ouvindo. Não apareceu mesmo, né? Não, tá carregando assim. Engraçado, Entra no, engraçado é que eu testei antes, sabe? entra no Eu do vou ter marido que, de novo, ver se vai dar eu vou certo. entrar pelo marido, tá? Daqui a pouco eu tô de Tá, volta. tá bom. A era tecnológica, né, gente? As tecnologias, elas nos ajudam tanto, nos aproximam tanto, né? Mas às vezes elas nos distraem, né? A gente está vivendo aí na era tecnológica e também chamada de era de distração, né? A gente está vendo aí como a tecnologia nos favorece, mas em alguns momentos ela falha, né? Então é encontrar esse equilíbrio mesmo que a gente vai fazer esse bate-papo de hoje, né? Voltado para a atenção das crianças, da importância de desenvolver essa atenção e como isso atua, né? De que forma que essa atenção ela vai ser prejudicial se não houver e de que forma ela agrega no desenvolvimento infantil, né? Qual a parcela dela de participação no sentido de ajudar no desenvolvimento da criança, seja alfabetização, seja cognitivo, seja social, ela tem uma parcela de participação em todo esse desenvolvimento. Sem atenção, não há aprendizado.
Vamos ver se a Leandra consegue entrar agora. Semana passada, retrasada, deu certo pelo perfil do Thiago. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo. A gente continuar falando. Vamos ver. Aceitei de novo. Vê se vai dar certo aí, Lê. Eita, pareceu que saiu aqui. Convidei. Vamos ver. Senão a gente vai dando continuidade rápido. E saiu. Bom, enquanto a Leandra vai resolvendo os problemas técnicos lá, gente, eu vou começar a falar um pouquinho sobre o que é a atenção. A atenção é um mecanismo que o cérebro usa para selecionar as informações. Isso é a atenção, né? É como uma lanterna, onde você foca naquilo que você quer ver, né? Ela ilumina só onde você precisa ver. Então, quando o cérebro consegue de todas as outras, é porque ele está prestando atenção, né? Então, esse é o mecanismo do cérebro, né? De se atentar e de selecionar uma única coisa para que ele foque, para que ele se atente, né? E o cérebro é uma máquina incrível, né? Ele tem, às vezes, a tendência a nos autossabotar, né? Por quê? Porque o cérebro, ele só dá atenção àquilo que lhe dá prazer, né? Então, o que é essa sensação de prazer que o cérebro registra e ele quer toda hora praticar isso e não praticar as outras coisas? É tudo aquilo que libera dopamina, né? Então, não cancelar, peraí, gente. Deixa eu ver aqui a Leandra de novo. Ué, não tô conseguindo convidar. Então, o que dá prazer para o cérebro? É aquilo que libera dopamina, né? Que é o hormônio do prazer. Opa! Eis que surge! Eu tava andando pela casa pra ver se eu achava conexão. Eu acho que é o perfil do Thiago, viu? Vamos padronizar que é o perfil do Thiago agora. Pois é, hoje eu testei ainda o meu e deu certo. Eu pedi pro Thiago entrar ao vivo rapidinho e me chamar. Eu vi. E deu certo. Mas Paciência, né? acontece. Às vezes a conexão oscila, né? Às vezes alguma coisa de aplicativo também, né? Igual aconteceu da outra vez. Pois é. Mas vamos lá, né? Vamos sim. Você estava me ouvindo dessa Eu vez, ouvi um enquanto estava andando? pedacinho. Eu ouvi o Eu início, tava... que você falou que era atenção, entrando no Isso, assunto, né? isso. Aí eu falei o que era atenção e falei por que o cérebro, ele foca, né, em algumas coisas e não foca em outras, né? Que a atenção, o cérebro só dá atenção àquilo que dá prazer para ele, né? E a associação que o cérebro registra de prazer é a liberação de dopamina, né? Ou seja, o que acontece? Por isso que às vezes, Lê, é tão difícil a gente voltar na academia, né? Porque a gente fica tão dolorida que o cérebro não tem registro de prazer, né? Então é você lutando contra aquela falta de prazer, né? Virando uma necessidade, mas o cérebro não quer, e aí ele se auto-sabota o tempo inteiro, né? Então, assim, ele só vai dar atenção àquilo que para ele dá prazer, né? O que acontece com a criança, às vezes, que a gente acha que ela é desatenta, né? É porque, muitas das vezes, talvez ela foi exposta aos estímulos, vamos dizer assim, errados no começo. E aí aquilo deu mais prazer para ela, né? E aí o que vai acontecer? Eu acho que eu tô me ouvindo de volta. Você tá me ouvindo direitinho? Tô, só tá um pouco lento. Deve ser a conexão. Para mim tá direitinho, mas eu tô me ouvindo. Mas É assim, ruim.
É, me confunde. Mas assim, porque o que a gente mais vê hoje, né, Lê, é a questão das tecnologias, né, que a gente já veio até citando em alguns momentos, né, que a era da tecnologia é chamada de era da distração também, né? Então, assim, a gente já até conversou isso em algum momento, né? A criança, se ela vê primeiro os desenhos, né? Se ela vê primeiro é, os joguinhos, eles são muito mais divertidos que nós, né, Lê? E aí, o que vai acontecer com essa criança? O cérebro vai registrar essa sensação de prazer, porque ver o desenho é gostoso, né? Jogar é Verdade. gostoso, tem barulhinhos, faz ele rir, né? E aí a gente, de repente, quer sentar ele numa mesinha e fazer uma tarefinha. Opa! Pô, aí como é que eu vou fazer? O cérebro não acha isso prazeroso, né? E aí, se o cérebro não acha isso prazeroso, ele não dá atenção. Se ele não dá atenção, a criança não consegue focar. Se a criança não foca, ela não aprende. Né? E lá na frente, isso vai gerando aí uma bola de neve, né? E gera aí uma reação em cadeia. Então, o nosso maior desafio hoje, né, como pais, mães, educadores, né, enfim, é justamente tornar o aprendizado prazeroso, né? Para que ele seja agradável e essa criança fique muito animada, libere bastante dopamina e esse cérebro registre isso e fala, opa, isso que ele faz é muito legal, eu vou continuar fazendo, né? Então, eu vou continuar dando atenção para essa área, né? Então, o nosso desafio é esse, é ser prazeroso, se eu ter um ensino prazeroso. Toma alguma confusão aqui em casa, Lê, por isso que eu tô meio engasgando tem hora. Eu tô ouvindo vozes para todos os lados. Mas vamos focar, né não? Mas o que você falou aí, você usou uma palavra que eu acho que é exatamente isso que define, a questão do desafio. Porque a gente vem de uma geração que não foi criada dessa forma, Exato. antigamente a própria educação nas escolas eram muito rígidas, né? A história da palmatória, a história do você tem que aprender através da severidade. E isso Exato. gerou muitas questões, muitos traumas, eu acredito, né? Medo do Sim. professor. Então, você tocou num ponto que eu acho que é muito importante. Além de ser um desafio, a gente aprender a transformar isso numa forma prazerosa, num Sim, aprendizado prazeroso. E eu acho que exato. quando a gente está nesse tema aí da parentalidade positiva, pegando aí os ganchos da pedagogia, com a psicopedagogia, que é a sua área, a gente consegue mesclar tudo isso num conjunto e ver o quanto uma coisa influencia na outra, né? Exato. Você lembrando aí da escola, me fez lembrar uma coisa aqui também, da escola formato antigo, né? O formato Sim, antigo, o ensino, ele tinha muito esse perfil passivo, né, Lê? Era o professor falando e o aluno ali só escutando, né? De forma não tinha passiva. interação, né? Exato. Então, assim, o passivo não ensina. Se não tiver é, participação, não tem aprendizado, né? Porque não vai ter prazer, né, Lê? Ninguém vai ficar feliz em ficar parado ali só ouvindo a outra pessoa falar com ele, né? Então, assim, o desafio nosso é hoje, porque, e olha que lá atrás, né, antigamente, talvez não existissem tantas distrações, né? Mas é que Pois é. faltava talvez aos pais e aos educadores da época, né? Talvez esse conhecimento, né, da questão do prazer associado a essa questão do funcionamento cerebral. Agora, Perfeito. hoje a gente tem o conhecimento, né, Lê? Mas a gente tem o desafio, porque existem muitas coisas que trazem outros prazeres, né? E aí o nosso desafio de agora é esse, é ser mais prazeroso do que a tecnologia. Sim, e o que você falou tem tudo a ver, que você tem que pegar as ferramentas corretas para atrair atenção. Exatamente, né? E Então, assim, cada nem criança
Ô, Karen, eu acredito, e você tem mais propriedade para falar, cada criança ela tem o seu tempo, ela tem o seu jeitinho de aprender, cada Exato. serzinho é único. É, E às vezes a nossa dificuldade é entender que a forma como a criança ali vai aprender é diferente da que a gente aprendeu, né? E é isso. diferente da do coleguinha, e Uhum. assim a gente tem que olhar para cada um individualmente, no seu tempo, na sua forma de aprendizado. E eu acho que você vai estar Exatamente, abordando um Lê. pouquinho sobre isso também hoje, né? Nossa, exatamente, Lê. E assim, e é diferente também, você falou várias formas, mas é diferente também da forma que nós gostaríamos que eles aprendessem, né? Que é aquela Verdade. coisa assim, aquela coisa que a gente escuta muito falar hoje em dia do filho idealizado, do desenvolvimento Sim, idealizado, perfeito, né? E então a gente acha que a gente vai sentar ali na mesinha e em meia hora ele sabe fazer 2 mais 2 igual a 4, com certeza. né? Então, assim, É a aí a gente pensa, expectativa, né? pois é, Existe uma pois é. expectativa que a gente coloca na criança de que ela vai aprender da forma que a gente quer. Exatamente, exatamente. Então, essa coisa de você entender que cada criança tem o seu tempo, cada pessoa, né, Lê? A gente fala da criança porque eles estão começando agora. Cada um tem o seu tempo, cada um tem as Uhum. suas habilidades, né, de maior foco ou não, né? Ninguém é bom em tudo. Então, assim, mas É, todo mundo, a magia disso é que todo mundo vai aprender de alguma sim. forma e em algum momento, todo mundo vai aprender. Foi justamente esse fio da meada que me levou a estudar essa parte da neurociência, porque eu fiquei encantada. Eu, como professora, às vezes tinha mesmo essa dificuldade. E outra, os outros alunos têm muito essa dificuldade. Professora, mas eu já fiz atividade, fulano não acabou. Aí fica falando que o fulano é devagar, que o fulano não está prestando atenção. Mas não é. É o tempo. Ele não consegue. Ele não consegue no seu Uhum. ritmo. Ele consegue no ritmo dele, né? Essa particularidade é que encanta, né? E a gente fala Sim. muito das crianças porque é pra gente justamente preparar esse futuro, né? Para lá na frente a gente conseguir, que é o que a gente fala, né? Os filhos mais fortes, mais saudáveis, mais emocionalmente fortes, né? Encorajados. Só porque eu não estou conseguindo igual ao coleguinha, não quer dizer que eu não vou conseguir, né? E a mãe encorajar o tempo inteiro, né, Lê? Porque isso vai Sim, com fazer toda a certeza. diferença, né? Eu estava lendo, Karen, até algo que tem muitos adultos que tem muito transtorno da. Qual o nome, meu Deus? Eu anotei. Déficit O de atenção. TDAH, da Uhum. hiperatividade, né? Que é um transtorno. Sim. Sim. E muitos adultos têm os sinais que tiveram isso na infância e não foram tratados, porque antes a gente não Sim. tinha muito conhecimento, né? Então as pessoas não entendiam o que era isso. E muitos adultos sofrem de ansiedade e às vezes acarretam muito acidentes no trânsito por causa dessa distração que a gente adulto tem e a gente não sabe de onde vem, por que que a gente Uhum. tem essa distração, essa falta, às vezes, de memória, essa ansiedade excessiva. E isso tudo é de um tratamento que não foi feito lá na infância. Sim, Como a gente hoje está falando sobre esse tema, da atenção, e geralmente na infância você já começa a dar sinais disso. sim, sim, E é o tempo ideal para tratar, né? É ali que começa, né? O exato. tratamento Ponto. é o momento certo. Assim, eu li que depois de adulto você consegue sim tratar, fazer terapia, exercícios físicos ajudam muito. Eu estava lendo Uhum. sobre. E você fazer Sim, treinamentos também de memória para ativar o cérebro. Então, esse tema que a gente está abordando hoje, que você sugeriu, é algo de extrema importância, não só para as crianças, mas para nós, adultos, né? Para a gente poder sim, também olhar e ver, peraí, mas às vezes eu posso ter tido e não fui, não tive um tratamento, ou então eu conheço alguém que tenha e eu preciso posso ter ajudar. conhecimento, aprender sobre, né? Falar sobre Uhum. é muito importante. E eu acho que hoje vai ser bastante esclarecedor para muitos aspectos da nossa vida e da vida das crianças também, né? Sim, sim. Essa questão da falta de atenção, né, da desatenção, ela é grande. Igual você falou, a gente tem capacidade de mudança na vida adulta também? Tem, né? O cérebro.
aquela máquina perfeita, ele tem uma capacidade que a gente chama de neuroplasticidade cerebral, né? O que é isso? Ele é plástico, então ele consegue modificar algumas conexões e estruturas. E quando a gente fala da primeira infância, né? A faixa etária da primeira infância é do 0 ao 6. E a primeira infância é a fase que a neuroplasticidade cerebral ela está muito ativa. Então, nessa faixa etária, a criança ela tá com a quantidade de sinapses cerebrais muito superiores à nossa fase adulta, né? Só que o que acontece? Em cada faixa etária, por exemplo, em torno entre 2 e 3 anos, depois entre 4 e 6, a criança sofre o que a gente chama de poda neural. O que é a poda neural? Como eu falei, ela está com muita sinapse cerebral, muita. Ela está com 3, 4, 5 vezes mais do que a capacidade de um adulto. Ou seja, ela tem uma capacidade de absorção igual uma esponja nessa faixa etária. Uma esponja, exatamente. Eu ia falar isso. O que acontece com a poda neural? É o seguinte, se você não identificar de forma rápida essas necessidades, por exemplo, esses estímulos que a criança não recebeu tanto, talvez ela recebeu pouco, né? Por exemplo, às vezes ela ficou um pouco mais na tela e leu muito pouco, né? Que a leitura ajuda muito nesse processo. Então, por exemplo, o que vai acontecer? Na hora de sofrer essa poda neural, o cérebro ele vai podar as conexões sinápticas, né? Que foram menos utilizadas. Ou seja, se você usou pouco a habilidade de leitura, poda. Por quê? Ele vai ver o que foi mais utilizado, o que foi mais... E o que foi mais utilizado pela criança, de repente, foi a questão do desenho, né? De sei lá, uma atenção em algum tipo de atividade que ele goste, né? Um joguinho. Então, o que acontece? Futuramente, você vai conseguir ensinar de novo? Vai, mas é muito mais difícil. Já ouviu aquele ditado, né? Que burro velho não pega marcha? É mais ou menos por aí. Por quê? A neuroplasticidade, ela existe para todo sempre na nossa idade. Mas e é só na primeira infância, do 0 aos 6 anos, ela tá assim a todo vapor. Então, tudo que você ensinar agora e reforçar, porque é o que eu tô te falando, quando vier a poda neural, eu li pro meu filho, sim, quando ele tinha 2 anos. Hoje ele já tem 5 e nunca mais pegou num livro. Então não adianta, ela vai sofrer a poda. Se você não repetir, ele vai sofrer poda. Ainda tem um detalhe. No final do dia, o cérebro sempre absorve aquilo que você mais utilizou. Então, no final do dia, ele ainda faz uma limpeza. Então, aquilo que você fez na criança, por exemplo, mais vezes ao longo do dia, por exemplo, 3 vezes, manhã, tarde e noite, ele vai guardar para usar amanhã. Aquilo que você fez muito pouco, né, fez uma vez só, ou fez de forma não prazerosa, não liberou dopamina, depois do sono, ele lança fora. E aí, no dia seguinte, você pensa assim, caramba, eu ensinei isso aqui ontem pro meu filho, hoje ele já esqueceu. Você fez uma vez só, muito rapidinho, não foi prazeroso, o cérebro não assimilou. Então, é como se fosse a primeira vez, todo dia, né? É igual aquele filme é incrível, né? Eu acho aquele filme incrível. É muito interessante o que você está falando, porque a gente às vezes não sabe dessas questões, sabe? Isso é uma coisa, são informações muito técnicas, mas são muito importantes para a gente poder saber como lidar, como agir. Ao mesmo tempo que ela é técnica, você vê que ela é tão usual para o seu dia a dia, né? Se você fazer, né? Assim, nossa, se você soubesse, caramba, amanhã eu já vou fazer diferente com o meu filho, né? Ela é técnica, mas ela é muito aplicável no dia a dia. Por isso que a gente tem que disseminar, né? Para poder alcançar aí o maior número de pessoas. Tem um cientista, Lê, que fala, ele é um neurocientista e matemático, né? Ele fala que para a gente conseguir aprender, né? A aprendizagem, ela precisa passar por 4 etapas. A primeira delas é a atenção, né? Então, ele fala de 4 etapas. Ele fala da atenção, do engajamento ativo, do erro produtivo e bom feedback, né? E, por último, ele fala da consolidação, que é o fato de você repetir. Consolidar tudo, né?
Então, assim, quando a gente fala de atenção, ela é o topo para uma aprendizagem bem-sucedida, né? Então, assim, aquela questão que a gente falou lá no começo, né? Do cérebro aprender a focar. Ele tem que focar numa coisa só, né? O engajamento ativo, aquele exemplo da sala de aula anterior que você falou. Antes era muito passivo, não tinha engajamento. Então, a gente precisa de tornar a criança, né, um organismo ativo e não passivo no aprendizado. Porque se ele for passivo, ele não aprende. O organismo passivo não aprende, né? Quando ele fala de erro produtivo e bom feedback, é porque, assim, a gente já sabe, né, que os erros da vida, né, eles podem ser benéficos, né? Desde que a gente compreenda o que causou. Então, quando a gente já falou aqui até outras vezes da parentalidade positiva, né, a questão de você descrever para o seu filho o que acabou de acontecer, né? Quando a gente falou da questão do elogiar e do encorajar, né? Então, vamos supor que a criança errou a atividade, né? E aí, de repente, ela ficou triste, brava, reagiu mal. E aí você explica, fala, olha, filho, você errou porque em vez de você encaixar o verde no amarelo, você encaixou o amarelo no verde. Então, assim, eu mostrei para ele o motivo de que ele errou, né? Eu descrevi o que aconteceu e dei um feedback para ele. Ou seja, ele vai entender que ele tem que encaixar a cor ao contrário. E aí ele vai conseguir, né? E o fato de consolidar. Aí o que você está falando, eu acho que tem tudo a ver com a gente entrar no mundo da criança. Sim. Porque, sabe, eu acho que o grande desafio, Karen, desse tema, que eu acho ele extremamente importante, porque a gente está vivendo numa era, como você mesmo já disse aí antes, que tem muitas atrações, muitas formas de roubar a atenção. E se você não se conscientizar de que você precisa entrar no mundo das crianças e não trazê-las para o seu mundo, que é muito normal que a gente faça, eu, por exemplo, tinha essa visão, não sei você, mas eu tinha que trazer meu filho para o meu mundo. Eu tinha que ensinar meu filho que eu aprendi. Não, e assim, aquela fala também assim de eu preciso enquadrar o meu filho na minha rotina. E tem aí que pensar direitinho. Você acaba que não entra no mundo deles. E quando isso acontece, quando você começa a entrar nesse mundo, eles começam a prestar atenção em você. Exato, Eles começam a te olhar e aí gera essa tensão. Essa semana aconteceu algo comigo e o meu filho muito engraçado. Eu sempre pinto com ele. E ele tem mania de me ver pintando. Ele gosta de me ver pintando. E às vezes ele pinta junto. Só que aí eu reparei que ultimamente ele tá gostando mais de pintar e ele me imita. E eu falo com ele assim, depois até me fala se eu tô fazendo certo. Vamos pintar dentro, né, do bichinho, do número e tal. E eu tô reparando que antes ele pintava lá e tal, e agora ele já tá entendendo mais que tem que ficar ali dentro, sabe? No contorno e tudo. Então é uma questão eu precisei entrar nesse mundo, pintar junto, para ele poder olhar e começar a imitar. Essa interação acontece quando a gente entra junto no mundo deles. Sabe? E aí é muito legal, porque tem a conexão e isso ajuda muito a eles aprenderem a olhar, porque eles se veem na gente. E, de certa forma, a gente é espelho para eles, né? É a referência diária, né? Referência diária somos nós. Essa questão do pintar é importante, né? O Isaac também antigamente pintava, saía riscando tudo. Aí agora não, ele já fica assim querendo dar tracinhos bem pequenininhos ali no papel, né? Porque ele quer pintar dentro. Mas às vezes a própria coordenação motora ainda atrapalha um pouco, né? Ele quer fazer um pequenininho, quando ele vê, ele já deu um riscão, né? Mas assim, por exemplo, hoje eu fiz atividade com ele, eu faço bastante essa, de fazer a pintura direcionada com rolinhos de papel, né? Você postou no story. Eu viro e mexo, eu faço, assim, eu junto o rolinho de papel higiênico e monto, que aí eu ajudo ele a direcionar mais essa pintura, né, para dentro do espaço. Mas é justamente quando a criança tem a atenção, Lê, ela imita, e quando ela imita, ela aprende, né? Porque eles são umas esponjinhas. Mas se você colocar ela, né, expor ela a um ambiente pobre de estímulos, ele não vai ter o que imitar. E aí ele não vai ter o aprendizado, né?
Então, ele precisa dessa referência. A gente tem muita mania de falar, às vezes, que as crianças são desatentas, né? Eu mesmo tinha essa mania. Falei, gente, mas o Isaac é muito desatento. Nossa, nunca vi. Mas o legal é que se você der um celular na mão dele, o bichinho foca que é uma beleza, né? Ele monta quebra-cabeça, monta os jogos, tudo. Então, assim, não tem como você ser desatento se você tem atenção em alguma coisa. É aí é que tá. É porque a criança, de repente, não teve experiência significativa sobre aquela coisa que você quer que ela tenha atenção hoje, né? Por exemplo, a criança correu o tempo inteiro, brincou de jogo a primeira infância toda. Aí chega na escola, ela vai ficar sentadinha na carteira estudando? Não vai. Não vai. E aí é onde aparecem essas questões, igual você falou, né? Que você leu do TDAH, né? Que tem Uhum. acontecido muito isso. Mas por quê? Justamente por conta dessa falta das experiências significativas naquelas coisas que a gente pode chamar assim de pré-alfabetização, né? Uhum. Então, ela aprendeu a sensação de prazer e de dopamina lá atrás, né? Naquelas atividades de correr, de brincar e tal. E aí, de repente, agora eles querem que ela sente, pega um lápis, um caderno e fica olhando para frente. E aí, como que a gente vai fazer isso? Né? Como que a gente vai tornar isso prazeroso? É muito difícil. Então, você imagina que os professores não devem estar passando nas salas de aula, né? Nessa faixa etária aí Sim, da nossa vida, né? sim, é Então, uma questão de sobrevivência até, muitas vezes, é, porque muitos, infelizmente, em determinadas escolas, não têm nem ferramentas para não, atrair a infelizmente. atenção das crianças. Eu, antes de ser mãe, eu trabalhei com crianças. Eu tive um projeto social e depois eu trabalhei também dentro da igreja, com o Ministério Infantil, fui líder por 3 anos. E quando eu fiz o projeto social numa escola pública, nós éramos um grupo de amigos, resolvemos ajudar e era voltado para as crianças. Então tinha aula de circo, teatro, capoeira, várias coisas, sabe? Voltado para Uhum. a arte mesmo. E eu me lembro que a aula que eles mais gostavam era teatro e circo. Porque o circo envolvia várias coisas, malabares, e eles, nossa, mas prendia a atenção deles de uma forma. E a gente É a tentava dopamina, levar né? um pouquinho de ensino, né, da aprendizagem, às vezes usava letras, números, enfim, dependendo da faixa etária. Então, essa questão de Uhum. ser prazeroso é algo muito importante e é um desafio para muitos educadores, ô Karen, porque às vezes eles não têm ferramentas para deixar aquela sala de aula prazerosa, né? Exato, não tem o Porque, suporte para isso. infelizmente, a profissão do professor no nosso país ainda não é aquela profissão valorizada, mas para mim é uma das mais importantes, no É porque meu ela ponto de forma vista. todas as outras profissões, né? É, mas Nós somos infelizmente a os gente cai. professores. Sim, e é o que eu falei no início. Você falou, você usou a palavra certa, desafio. Tanto para os professores educadores, como para nós pais, para esse desafio de trazer prazer e gerar atenção, né? A atenção está ligada a esse prazer, como trazer esse prazer. Você imagina os adolescentes, Pois é, o que é mais desafio difícil, né? aumenta, né? Sim, sim, exatamente. E a gente já, nas outras atividades, nas outras lives, né, quando a gente falava da conexão, até daquela live que a gente fez as atividades, que a gente se caracterizou e tal, né? Aham. Tudo isso são formas de fazer esse momento prazeroso, né? Tornar isso agradável para a criança, né? E aí a gente tenta trazer alguma coisa para os pais, né? Trabalharem em casa. Eu imagino que agora, nessa época, principalmente de pandemia, deve estar muito difícil, né? Porque os pais estão sendo professores também, né? E aí, às vezes, não tem os Verdade. recursos e às vezes acha que precisa de recursos mirabolantes, mas às vezes nem tanto, né? Eu, particularmente, Lê, embora o músico da família seja o Tiago, né? Mas eu pareço uma cantora nata, entendeu? Aqui em casa tudo é com música. Eu tenho essa mania de cantar muito. Então eu canto para tudo. Eu canto para fazer comida, eu canto para dar comida, eu canto porque caiu um negócio no chão, eu canto para guardar brinquedo, eu canto para tudo. E eu vi na música, né, lá no começo, quando a gente estava nesse desafio de começar a tirar as palavrinhas do Isaac, as primeiras palavrinhas, a música foi uma porta de entrada muito grande.
Tanto que o Thiago fez a musicoterapia, né? Então, assim, ele canta, ele completa a música, ele é incrível, assim. E é uma forma de brincar que a gente consegue inserir os ensinamentos e, de certa forma, você consegue trazer um pouco mais de prazer, né? Porque você consegue, às vezes, fazer Verdade. uma gracinha ali, né, e tal. Então, usar as atividades musicais para conseguir a atenção da criança é muito bacana. Por exemplo, eu já fiz aqui em casa, eu faço aqui em casa o Isaac gosta muito daquela musiquinha dos cinco patinhos que foram passear e tal, né? Uhum. Aí eu fiz aqui em casa, ainda não tive tempo de mostrar, eu fiz há tanto tempo, mas é correria, né? Eu imprimi os patinhos, cinco patinhos coloridinhos, plastifiquei, cortei eles do tamanho dos patinhos e colei num palitinho de picolé que eu tinha aqui, todo amarelinho já o palitinho. E aí eu vou com aqueles, parece uns fantochezinhos, né? Vou segurando aqueles patinhos. Aham. E aí, cada vez que ele vai além das montanhas, eu boto ele, escondo, tiro, volta quatro. E ele conta os patinhos, né? Ele vai completando a música e tal. Isso deixa ele muito atento. Quando eu não tinha os patinhos, eu fazia com as mãos, né? Os cinco patinhos, depois quatro. E ele ficava assim, esperando os meus dedinhos mudarem, sabe? Então, isso é muito legal. É uma dica. E tem uma outra dica que eu comecei a fazer, que é assim, vamos Uhum. supor, você vai cantar a musiquinha do Sapo Não Lava o Pé, né? E aí eu imprimi umas figuras de sapo e de pé. E aí você explica para a criança, para ela ficar atenta. Quando você falar a palavrinha sapo, ela pega a figurinha do sapo. Quando você falar o pé, ela pega a figurinha do pé. Ou então ela mostra o pé, né? E assim, essa questão de se você já tem um filho que tem uma compreensão bacana, né? O engajamento, o foco, ele vai acontecer no momento do preparo. É quando você prepara ele para a atividade, né? Você fala, olha, fica atenta. Quando a mamãe cantar sapo, aí você começa com uma palavrinha, depois você vai aumentando, né? Ah, sapo e pé. Aí você vai aumentando de acordo com o engajamento. Então, toda vez que a mamãe cantar sapo, você pega a figurinha do sapo, né? E aí você canta pausado, canta sorrindo, canta mostrando o seu rosto, né? E aí eles se divertem, conseguem aprender. Isso aí já acaba fazendo pareamento, já acaba fazendo atividades de identificação animal, né? E Então, vão assim, fazendo a sequência também, né? Isso é muito importante, isso, aprender a sequência dos fatos, né? isso. Então, assim, a música Eu, eu vejo como uma porta de entrada, né, para essa questão do prazer. Muito sim. interessante, né? Não, o que você está falando é verdadeiro, porque comigo funciona muito a música. E Aí, tá essa vendo? semana eu fiquei muito orgulhosa porque o João Gabriel ele começou a cantar uma musiquinha todinha. Ele aprendeu. Uhum. Tem um ministério chamado Três Palavrinhas, não sei se você conhece. Sim, sim, já ouvimos bastante. Aí ele escutou ele escuta desde pequenininho Três Palavrinhas. E essa semana eu peguei ele cantando uma musiquinha dos Três Palavrinhas inteirinha, do jeitinho dele, né? Que agora que ele tá soltando mais a fala. Então eu Uhum. falei, olha, como a música ela ajuda, né? Muito, Lê, muito. O O que Isaac, você está ele, falando é muito verídico, gente, muito verdadeiro. A música é você vê é como é que uma são. porta mesmo. Você vê, né, Lê, crianças com linhas de aprendizados diferentes, mas a mesma ferramenta cabe para as duas. Tá vendo? Pois Cabe é, para o meu, cabe para o seu. O Isaac, Lê, sim. ele canta muito, ele canta o dia inteiro. Por exemplo, quando ele está Ah, tomando banho, ele canta. Aí tem uma musiquinha do Little Baby Bun que fica, né, na hora do banho. Eu lavo meu cabelo. Aí ele fica, menina, a gente deixa ele lá e espera ele tomar, que no aham. banheiro eu coloquei um tapete antiderrapante nele inteiro, assim, né? Menina, ele fica lá cantando sozinho no banheiro, igual a gente, quando canta, sabe? Eu lavo. Gente, mas é de chorar de rir. Porque, assim, é incrível como que a música tem esse poder, né? Eu acho fascinante, Tem. menina, eu morro Mas de até rir. pra gente é bom, né? A É música. uma delícia, né? Quando a gente tá Eu nervoso, a gente quer adoro cantar. ouvir. Quando a gente quer rezar, a gente quer cantar também, né? Então, assim, a música tá muito dentro, né? Dessa sensação Sim. prazerosa nossa, né? Eu acho muito legal. Eu fiz uma atividade de atenção esses dias, Lê, que é uma atividade, a origem dela é montessoriana, né? Algumas atividades montessorianas da Dona Maria Montessori
elas são comprovadas cientificamente. Nem todas, mas Sim. algumas são. E essa, ela é comprovada cientificamente, aí eu resolvi fazer. Eu aprendi e resolvi fazer. Ela ensina você fazer, traçar uma linha no chão, desenhar uma linha, né, com giz, o que você puder, e você andar sobre a linha, né? Aí você ensina a criança a andar com os pezinhos em cima da linha, e aí conforme ela for fazendo, você vai aumentando o grau de dificuldade. Então, por exemplo, coloca alguma coisinha na cabecinha dela para ela ir equilibrando, né? Eu fiz com papel toalha. Parece bobeira, mas não é, tá? Porque o papel toalha voa muito fácil. Então, assim, eu coloquei um papel toalha. O Isaac se divertia, mas ele não queria andar. Só andava se fosse junto comigo. Mas ele estava morrendo de rir de ver eu andar naquela linha, né? Aham. Aí, eu resolvi. Mas o que que eu fiz? Eu tenho vários durex largos aqui em casa, né? Que eu uso para as atividades. Eu tenho um que é prateado. E aí eu passei ele no chão e aí ficou aquela linha prateada. Aí hoje eu já coloquei um azul do lado, assim, para ficar igual uma faixa de pista mesmo. Mas assim, vendo a atividade dela, e ela vai aumentando o grau de rir. Por exemplo, a criança segurar uma colherinha na boca, aí uma colherinha com. Ela dá a ideia do ovo, mas eu acho muito perigoso. Então você bota uma bolinha de isopor, né? Enfim. Mas só que eu resolvi adaptar e eu vi que para a gente falar hoje, até para as mamães com bebezinhos menores, por exemplo, para uma criança que engatinha, já dá para fazer. Você É faz aquela verdade. listra, você faz aquela listra no chão, né? E, por exemplo, vem puxando um chocalhinho na linha para ela ficar atenta na linha, sabe? Ela vai engatinhando. E eu percebi, Lê, que o Isaac não gostou de andar na linha. Mas eu deixei o durex lá no chão, tá até agora, eu não tiro. Eu limpo em volta dele e não Aham. tiro. E assim, sabe o que ele começou a fazer e que eu vi que virou assim, a adaptação da atividade? Ele começou a pegar os carrinhos dele e andar na linha, com o carrinho. Então, ou Ah, seja, ele está olhando. A ideia é a criança manter o foco na linha, para ela aprender a focar, a olhar uma única coisa, porque isso que é atenção, né? É quando o cérebro olha para sim. uma coisa e esquece todo o resto, né? Igual agora eu estou atenta aqui. Aí eles estão subindo e descendo aqui do terraço com máquina de costura. Meu marido está falando no áudio lá fora e tá uma confusão. Mas eu preciso estar atenta. Essa é a capacidade do cérebro. Então ele veio com o carrinho, ele já passou com o carrinho na linha. Ele pegou uns objetos que parecem uns bloquinhos, empilhou todos eles na linha, colocou as bolinhas de massinha. Então, tudo que ele está pegando, ele está colocando na linha, ele está prestando atenção na linha. E acho que o fato de eu não tirar a linha dali está fazendo sempre com que ele volte para ela. Ou seja, a gente consegue desenvolver foco e atenção com atividades simples, às vezes, com pouquíssimos recursos, né? Então, assim, Uhum. é só, vamos dizer assim, é só permitir que a informação chegue, né, para todas essas pessoas, Sim. porque Ô, aí a gente Karen, consegue eu qualquer acho que um grande problema que existe com a maternidade é que a gente, quando está esperando, a gente está gestante, a gente cria um monte de expectativa e a gente busca um monte de informação. Não sei se com você foi é, assim, mas comigo foi. E eu pesquisava sobre tudo, sobre a maternidade. A gente cria aquela expectativa de que vai vir um bebezinho e ele vai chorar baixinho, e ele não vai ter cólica, e ele vai ser, né, do jeito que a gente sonhou. E quando ele chega, não é bem assim. Só que aí, desde que ele nasce, a gente para de buscar conhecimento. E a gente começa a pegar os conselhos e a seguir isso é, padrões que a gente acha que deram certo. E eu acho que é sim, aí que está o erro, porque você sempre tem que buscar esse conhecimento. Você vê hoje quantas coisas você está falando que eu aprendi. sim. É a Então rotina, a né, gente Lê? vai. E dessa forma a gente vai sendo, vai sendo relevante para as pessoas que vão assistir essa live. Beijo, Sim. Bruna, minha cunhada entrou aí. Eu vi, eu reconheci ela Beijo. aqui. Então, minha mãe também tá aí. Beijo, mãe. Então, essa questão da gente poder entrar no mundo, no universo das crianças e poder buscar esse conhecimento de como entrar, de como é esse universo, porque ele é fácil de fazer, são técnicas fáceis da gente fazer, mas às Sim, vezes a gente não conhece, a gente não procura essa informação. Uma coisa verdade. que eu queria falar com você também é de extremamente importância, que eu acho que é muito importante, é a questão da escuta, Karen. Sim.
saber escutar. O ser humano ele tem muita dificuldade para escutar. Eu estava estudando essa semana algo relacionado a isso, a escuta. E tem 3 tipos de escuta. A primeira é aquela que a gente escuta e já associa para algo nosso. A gente não consegue escutar o problema do outro. Você já deve ter ouvido uma conversa tipo assim, meu filho é muito bagunceiro. Aí a outra pessoa vai e fala assim, e o meu também, o meu é pior, sabe? Quando a sua situação é pior do que a do outro, nesse caso acontece, é porque a gente não consegue ouvir o que o outro está falando. A gente está falando da gente. A gente Uhum. não escuta. E o outro nível de escuta é aquele quando eu consigo ouvir o que o outro fala. E tem o terceiro, que é o nível do observador. Eu observo o que o outro fala e associo a algo que eu já vivi. Só que o nível mais importante, o ideal é o 2. É aquele que a gente escuta o que o outro fala e começa a olhar para o outro. E eu acho que essa dificuldade, a gente, às vezes, tem essa dificuldade de olhar para a criança, de escutar a criança. A gente já quer jogar sobre ela os nossos achismos, os nossos padrões, né? E às vezes a gente não consegue prender a atenção deles porque a gente não consegue escutá-los, entender o que eles querem, a forma como eles aprendem. Eu aprendi com você uma brincadeira, não tem aquela que você põe a fita e coloca as bolinhas? Tem. Eu vi no seu stories e reproduzi. Eu reproduzo vários aqui em casa. Fico só Isso aí. pescando lá no stories. Isso aí. Aí, você faz diferente. Você pega as bolinhas e vai jogando nos potinhos Ele tira concernente e às põe no cores, potinho da né? cor. Isso. Isso. O João Gabriel ele não gostou dessa forma. Ele gosta Uhum. de pegar a bolinha e colar na fita. O Isaac faz o reverso também, não tem jeito. Ele gosta de fazer o reverso. Mas eu ia brigar porque ele não quer fazer do jeito que eu vi que você fez lá? Claro que não. Então deixa ele aprender do jeito que ele quer. Ele quer pegar a cor amarela, põe, o azul, sabe? Ele está aprendendo. É a forma como ele aprende. Eu preciso ter empatia para entender, olhar, escutar, ver, para entender que é a forma como ele aprende. E dessa forma fica prazeroso para ele. E aí a gente Isso, acaba ganhando atenção. Não é exatamente. verdade? Exatamente. Olê, quando você fala da escuta, assim, a audição é o nosso primeiro sentido a ser desenvolvido. Então, assim, antes de Uhum. falar, eu escuto. E Sim, antes, né? E antes de. Às vezes a gente fica muito preocupada com o olhar da criança, sabe? Mas o olhar da criança, ele veio depois. Primeiro vem a audição. Então, antes de olhar, ela escuta. E diz, né, os grandes teóricos aí, que antes da criança falar, ela canta. Então, assim, a audição é um mecanismo de atenção incrível. Tem várias atividades musicais focadas na audição. Aí eu deixo aí pro Tiago, né, o musicoterapeuta, falar sobre isso. Mas, por exemplo, brincar de ritmos com a criança. Então, você pega um aplicativo, esses aplicativos que fazem, por exemplo, os sonzinhos da percussão, né? Que tem ali o tempo, e aí você deixa aquele aplicativo lá fazendo essa contagem do tempo e vai pedindo à criança, por exemplo, para fazer o pezinho, né? O barulho no mesmo tempo do ritmo da música, ou bater palminha no mesmo ritmo da música, ou bater uma varetinha na outra, colher de pau, né? No mesmo ritmo da música. Então, assim, você desenvolve a atenção pela escuta, né? Às vezes, hoje a gente está muito treinado a falar do contato visual, né? Porque a criança tem que ter contato visual, tem que ter contato visual, mas ela escuta antes de olhar, né? Por exemplo, às vezes uhum. quando alguém chama lá no portão da sua casa, você identifica que tem alguém lá primeiro pela audição, depois que você vai ver se é o carteiro, se é a vizinha, né? Então, assim, a audição, ela atrai primeiro, né? Então, a gente tem que treinar. Quando a gente Inclusive, eu acho que até na própria gestação a criança já capta os sons já, aqui de fora, externos. já. Então, desde a gestação ela já começa a ouvir, né, o que a gente está falando. Isso. A partir Isso dos é muito 4 meses e interessante. meio, mais ou menos, a criança já tem a audição desenvolvida dentro da É, barriga. Então, ela já consegue ouvir. Tanto que existe a musicoterapia gestacional, né? Que a mulher, ela
ela é submetida à musicoterapia durante a gestação, né? Por isso que eles Uhum. falam muito da gente cantar para o bebê, né? Conversar com o bebê na barriga, né? Por conta dessa escuta que já existe. Para você ver, ele não olha ainda, ele não enxerga, mas ele já escuta, É né? verdade. Então, assim, é uma habilidade que precisa realmente ser desenvolvida. A gente falou sobre isso quando começamos a falar nas lives, né, da parentalidade Uhum. positiva, que a gente falou da escuta ativa, né? Da questão de você Foi, descer à altura do seu filho, ouvir, sim. né, de forma empática, ouvir se colocando no lugar dele. O que que ele está te dizendo? Qual é a angústia dele, né? Por que que ele está chorando? Então, assim, é de extrema importância. E é aquilo E que a eu gente acho que também vem para as sempre mães, falando. Karen, as mães que têm filho pré-adolescentes e adolescentes, eu acho que é uma competência extremamente importante. Sim. Porque é E aquela mais fase da desafiador rebeldia ainda, né? mesmo. É, eu acho que escutar é exercer isso, porque é um treinamento, né? Como a gente vem falando. É. A gente tem que praticar. É igual ensinar. A gente está voltando ao aprendizado, né? Então, eu acho que é um desafio mesmo. E a escuta ativa, não só para as crianças, mas para os pré e para os adolescentes, eu acho que é extremamente importante. E tem tudo a ver com essa questão da atenção, do prazer, de você se sentir importante, né? De você se sentir ouvido ali dentro do seu meio. E eu acho que é um caminho, viu? É um caminho que gera muitos resultados. Porque se você não dá atenção, né, Lê? Quando a gente escuta, é a gente dar atenção a alguém ou a alguma coisa, né? Se eu escuto a música, eu estou dando a atenção. Então, assim, se eu não dou atenção por meio da escuta, como que eu quero receber essa atenção de volta, né? Não Com tem como, certeza. né? Se a criança ela não está se sentindo escutada, né? Entendida por aqueles que a cercam, né? Ela também, quando você estiver falando com ela, ela não vai parar para conversar com você. Ela vai te responder de lá do quarto, ela vai te responder brincando com o que ela está fazendo. E isso é normal, né? A gente também já falou sobre isso, da questão de você não esperar do seu filho um comportamento diferente do que você oferece para ele, né? Com E não certeza. só, e é o que você falou, não só de filho, os casais, né? As relações de pais e filhos mais velhos, Uhum. né? Por exemplo, a nossa idade. Isso é recíproco e universal para todo mundo, né? Se eu não dou Com atenção, eu não certeza. posso esperar essa atenção. E a gente fala muito da criança porque ela ainda é muito novinha e ela é muito dependente de nós. Então, se a gente não buscar esse conhecimento, não buscar essa atitude de mudança, né? Eles vão sofrer muitos impactos. E tudo que eles vivem agora é fruto do que nós depositamos neles, né, Lê? Eles não têm medo, eles não têm crença. Tudo é a gente que coloca. Então, se a gente não tentar mudar agora, para lá na frente colhermos esses frutos bons, né? Com Essa criança, certeza. coitada, vai sofrer por talvez uma falta de escolha nossa, né? Uma falta de decisão. E isso dói, né, quando a gente Essa, pensa dessa forma. essa semana eu vi um vídeo que uma mãe parecia novinha, batia tanto numa bebê. Ai, meu Deus. Foi na cidade de Miguel Pereira. O pessoal Ah, começou a postar. Eu não sei quem é essa mãe, eu não sei. Mas aquele vídeo me deixou tão mal, porque, infelizmente, Karen, era uma bebê, ela nem andava ainda. A menina deve ter uns 9 meses no máximo. E ela trocava a fralda e ela chorava tanto, a neném, e ela batia, mas batia muito, batia no rosto, batia no corpo, batia em tudo quanto é parte da menina. E eu fiquei muito mal porque eu percebi assim, gente, como as pessoas são mal informadas. Como as pessoas não têm noção do que é o maternar. É o que eu estava te falando. A gente cria expectativa quando está gerando um filho e depois a gente para de buscar informação de como educar essa criança, de como é o processo. Que a criança ela tem um processo de desenvolvimento, sim, né? Cada criança tem o seu desenvolvimento, cada criança tem o seu tempo. E por que que aquela criança chora? A gente às vezes quer resolver o momento, quer resolver ali a situação, sem saber como agir, não busca se informar. Então eu fiquei mal porque eu sei que ainda é uma realidade em muitas sim. casas ainda.
essa questão da agressão, essa questão de eu não saber o que fazer, eu gritar, eu bater. Às vezes a gente passa como, ai, as mães perfeitinhas. Não é, gente. É difícil a beça não agir dessa forma. É um Sim. desafio, é um treinamento diário, porque às vezes dá vontade, às vezes a gente aprendeu assim, ou todo mundo pratica assim, então você tem aquele impulso de querer agir assim. E às vezes você erra por não buscar conhecimento, por não olhar para o teu filho, por não se conectar com ele, e gera pessoas aí emocionalmente fracas, pessoas problemáticas que vão desviar o caráter, né? Porque a pior limitação, cara, não é a física, não é a afeta os neurônios, mas eu acho que a pior limitação é a do caráter. E às vezes a gente, como pais, somos treinadores dos nossos filhos para que eles sejam pessoas com caráter bonito, um caráter, sabe, bonito, que possa olhar para o mundo com mais empatia, que possa olhar para esse mundo tão, às vezes, né? Esse mundo está tão difícil e tentar transformar de alguma forma. Então, eu acho que hoje essa live está sendo um pouco para isso, para a gente mostrar que a gente pode. E não é com coisas mirabolantes, não. É com coisas práticas, como você acabou de citar aí, vários exemplos práticos que a gente pode mudar a situação de muitas pessoas, muitas vidas, muitas crianças, né? Isso aí. Ah, que bom, né? Que bom que foi bacana, eu gostei, né? A gente queria agradecer aí a presença de todo mundo, né? É Mais uma verdade. vez com a gente. A gente tá tentando, né, Lê, como você sempre diz, tentando ser relevante para outras pessoas, para outras mães, né? Principalmente as que estão, de repente, as crianças nascendo agora nesse período de isolamento social, né? A gente fica preocupado porque às vezes às vezes está até sem rede de apoio ou com uma rede de apoio diminuída, porque normalmente quem ajuda são os avós, né? E eles não estão podendo ter muito contato. Então, Verdade. devem ter muitas mamães passando perrengue aí por aí sozinha, né? Não deve estar sendo fácil. Uhum. Às vezes com algum membro da família desempregado. Então, que a gente possa ajudar, né, essas pessoas cada vez mais aí a terem os conhecimentos certos e fazer de forma simples e prática que o desenvolvimento aconteça, né? Dentro dos seus Uhum. lares, né? Com os seus filhos e parentes, enfim, né? É verdade. Acho que é isso, né, Lê? Acho que é. Ai, Ai, que passa bom. tão rápido, né? Dá vontade de ficar aqui falando. A gente não vê ninguém, né, menina? E quando a gente vê alguém aqui, a gente fica tudo empolgado. É, Tô vendo mas alguém, eu parece que queria eu te saí dar de os casa. parabéns, tá? Pela live de quinta-feira. Quem não assistiu, gente, assiste, porque foi linda. Você me fez chorar, tá? De antemão, já vou te falando isso. Foi muito bonita. Que Deus abençoe você, a sua vida, seu esposo, seu filho. E vocês tenham um futuro lindo aí. Lindo esse Amém. propósito. Obrigada, amém. Deus abençoe mesmo. Todos nós, viu? É, Um beijo pra você, Lê. Um beijo no João, dá um abraço no Tiago. E a tá, gente volta obrigada. em breve. É, a gente volta, gente. Um beijão, um bom final de semana. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, Lê. Tchau.